Nas redes sociais, eu tenho visto muitas pessoas linkando de alguma forma a guerra que nós estamos assistindo acontecendo lá em Israel com profecias, ou mostrando que essa guerra ela é em si um cumprimento tópico de alguma profecia em especial feita na Bíblia. De onde vem essa ideia? Será que a gente pode enxergar esse conflito dessa forma? Essa ideia ela é alimentada basicamente por uma linha de pensamento teológico que é conhecido como dispensacionalismo. É um pensamento teológico que nasceu no século XIX com um homem chamado John Darby, que basicamente consistia de entender a história da seguinte forma. Durante todo o período da história do povo de Deus, se você colocasse assim toda a história do povo de Deus numa régua, Deus tem momentos de interação especial com a humanidade. Então, cada momento desse seria uma dispensação. Cada dispensação ela é isolada uma da outra. Então, por exemplo, a forma como Deus lidou com os patriarcas é diferente como Deus lida com o povo de Israel quando eles são uma nação. A maneira como Deus lidou com Adão é diferente como Deus lidou com Noé. Então você tem várias dispensações. E os teólogos dispensacionalistas, eles não são todos unânimes em dividir a história da humanidade em dispensações fixas iguais. Tem números maiores, números menores, dependendo da leitura que cada um faz da história. Mas Deus tem um trato com o povo de Israel, a dispensação de Israel, que é chamada de dispensação da lei. E Deus tem um trato com a igreja, que é a dispensação da graça. Aquilo que Deus faz com o povo judeu, a maneira dele lidar com o povo judeu, a forma como ele é adorado pelo povo judeu, ou como pelo povo de Israel, não se aplica necessariamente àquilo que acontece na igreja. Por exemplo, a religião de Israel no Antigo Testamento ela é baseada em duas coisas: na centralidade do templo e dos sacrifícios e na observância da lei. Então, no tempo da graça, os judeus, os cristãos, melhor dizendo, eles não têm o templo e eles também não têm a lei. É assim que eles pensam. E essa visão vai transformar a história em segmentos. Deus tem uma forma de lidar com cada um desses segmentos, impedindo um desenvolvimento harmônico e complementar de cada fase da história. Os dispensacionalistas, eles têm uma interpretação muito peculiar de um capítulo profético que vai ser fundamental para poder entender o conflito que acontece no Oriente Médio, que é Daniel capítulo 9. Lá em Daniel, no capítulo 9, o profeta ele faz uma profecia relacionada aos judeus. Ele diz que 70 semanas de anos, é assim que esse texto é interpretado, que daria 490 anos. 490 anos estão determinados sobre o povo de Daniel, que é o povo judeu. Esses 490 anos começariam com um decreto para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que havia levado Daniel e o povo judeu para o cativeiro no ano 586 a.C. No futuro, houve um decreto feito por reis persas para que a cidade fosse restaurada. Então, os 490 anos começariam a ser contados a partir daí. E esse tempo chegaria até a época do Messias. 483 anos até o Messias se manifestar. Então, quando você pega essa conta e pega ali a data do decreto onde a cidade é restaurada, que seria o ano de 457 a.C., quando você pega essa data, você vai chegar exatamente no período em que Jesus se manifesta. Ele aparece, ele é batizado e começa o ministério dele. Os dispensacionalistas vão entender o seguinte: Jesus não foi aceito pelos judeus. Ele foi rejeitado pelo povo judeu, ele foi crucificado. Então, faltando 7 anos para terminar esse período, Jesus ele é rejeitado. E o que acontece nesse período? Quando Jesus é rejeitado, essa última semana de anos ela fica deslocada no futuro, porque vai acontecer um gap, vai acontecer um espaço. E esse gap, esse espaço é preenchido pela igreja, que seria um outro plano de Deus. A igreja é com os estrangeiros, não com os judeus. A igreja não tem templo, a igreja não tem lei. A igreja vive na graça. É assim que se interpreta essa visão dispensacionalista. Só que Israel precisa ainda de 7 últimos anos para que Deus cumpra os planos dele para com essa nação. E como isso aconteceria? E aí vem a interpretação que muitas pessoas hoje estão aí abraçando e são as lentes que estão usando para enxergar o conflito ali no Oriente Médio, como uma possibilidade de que um grande sinal dispensacionalista esteja acontecendo diante dos nossos olhos. O que eles entendem? Uma grande guerra contra Israel envolvendo várias nações aconteceriam e surgiria uma figura política internacional que traria solução ao conflito. E essa figura
a figura que vai trazer solução a vários problemas no mundo, inclusive essa questão no Oriente Médio, que é praticamente uma questão insolúvel. Ele vai trazer a solução, ele vai harmonizar todos os partidos, os mais diversos que existem ali, discutindo aquela questão da terra e da política. Essa figura é o anticristo. Ele vai trazer paz ao Oriente Médio, e aí o que acontece? Quando ele faz isso, a igreja é arrebatada, ela é tirada da terra, ela é levada para o céu, todos os cristãos são levados para o céu. Sobrando apenas quem aqui para ser povo de Deus? Apenas os judeus. Eles vão se tornar novamente povo de Deus aqui, e aí acontecem os últimos 7 anos daquelas semanas ali que haviam ficado para trás no livro do profeta Daniel. Só que o anticristo, ele é um vira-casaca. Ele vai construir o templo lá em Jerusalém, porque ele é o homem que vai trazer paz ao Oriente Médio. Ele vai trazer o templo porque os judeus precisam do quê? De templo, sacrifícios e a lei. Então ele reconstrói o templo, os sacrifícios voltam a ser realizados no santuário do templo de Jerusalém, sacrifícios de animais, ofertas a Deus, animais sendo mortos para Deus. E a lei sempre foi observada pelos judeus, isso ele não vai implementar. Mas na metade desses últimos 7 anos, ele vai entrar no templo de Deus, vai querer ser adorado como Deus, e aí ele vai receber muita oposição dos judeus, muita crítica, e ele vai convocar uma grande guerra contra Israel, uma guerra enorme, e essa grande batalha é conhecida como a Batalha do Armagedon. E aí, nesse momento em que o povo estiver para ser exterminado pelas nações, o Messias Jesus se manifesta juntamente com os anjos, com a igreja, vai trazer fim ao conflito, vai trazer fim ao anticristo, vai implantar o reino dele aqui na terra. Um dos pontos que são considerados por muitos teólogos como os mais graves da interpretação dispensacionalista, é remover a centralidade do Messias nessa profecia de Daniel capítulo 9. Porque lá na profecia de Daniel capítulo 9, há uma descrição de ações que o Messias faria para poder cumprir o plano de trazer perdão para os pecados e redenção para a humanidade. E o que ele faria? Basicamente, ele se manifestaria, ele seria sacrificado. Diz ali que depois, no tempo determinado, o Messias seria morto. E as palavras usadas no texto original, em hebraico, diz que ele seria morto violentamente e seria deixado sozinho para morrer, descrevendo exatamente a morte de Jesus. Só que diz ali que ele também faria, nesses últimos 7 anos, uma firme aliança com muitas pessoas, uma aliança com muitos. E é interessante quando nós lemos os textos do Novo Testamento, quando Jesus começa o ministério dele, ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. Que tempo era esse a que Jesus se referia? O tempo da profecia de Daniel capítulo 9. Qual é o anjo que aparece para a mãe de Jesus anunciando que ela ficaria grávida do Messias? É o anjo Gabriel, que é exatamente o anjo que vai levar a profecia dos 490 anos para o profeta Daniel. E quando Jesus, um dia antes de ser crucificado, ele se reúne com seus discípulos para celebrar o jantar da Páscoa, ele toma um cálice na mão e ele diz: esse cálice é o meu sangue, é o sangue da aliança com muitos. E em toda a Bíblia, nós só encontramos 2 momentos em que a palavra aliança e muitos aparecem juntos. São os textos, melhor dizendo, que os evangelhos trazem para descrever a última ceia de Jesus, e Daniel capítulo 9, dizendo que na metade da semana ele faria firme aliança com muitos e faria cessar os sacrifícios. Por que na metade da semana? Metade dos últimos 7 anos, levando em consideração que são semanas de anos. Jesus teve um ministério que durou 3 anos e meio. Foi batizado no ano 27 da nossa era, foi crucificado no ano 31 da nossa era. 3 anos e meio, exatos. E ali, depois de 3 anos e meio de ministério, ele é morto de forma violenta e sozinho, abandonado, como o texto disse que ele faria. Mas antes ele faz firme aliança com as pessoas através do seu sangue. Então, todas as vezes que você participar de alguma cerimônia que lembrar a última ceia de Jesus, saiba que você está participando da cerimônia onde você está renovando a sua aliança com o Messias. A aliança que ele fez com judeus, com estrangeiros, com pessoas de todas as épocas e de várias nacionalidades. E o grande problema da interpretação dispensacionalista é tirar o foco do Messias dessa profecia e colocar no lugar dele, que é o Messias, a ação do anti-Messias, a ação do anticristo, desfigurando o objetivo da profecia, que é trazer para Daniel e para o leitor a esperança de que o Messias se manifestaria, ele traria fim aos pecados e ele cumpriria o seu papel de ser o redentor da humanidade. Então,
olhar para o conflito que nós estamos olhando agora como cumprimento de uma profecia tópica, específica, é mais ou menos abraçar essa ideia. E muitas pessoas abraçam essa interpretação sem ter ideia da origem dela. Ela é marcada basicamente por uma leitura muito literal das profecias. Ela vai olhar as profecias apenas como se cumprindo com o povo judeu. Praticamente não existem profecias apocalípticas de grande significado, tirando o arrebatamento secreto, que se cumpre com a igreja. A leitura de todo o cenário do Apocalipse, que é muito simbólico. O livro do Apocalipse é um livro de profecias simbólicas, que são entendidas quando nós conhecemos as histórias e as narrativas e toda a imagética do Antigo Testamento. Quando eu não conheço essas histórias, as imagens, as narrativas e tudo aquilo que o Antigo Testamento oferece como história, eu não entendo as profecias do Apocalipse, favorecendo uma leitura literal dessas profecias, que é o que nós encontramos na interpretação dispensacionalista desse livro, tanto de Daniel como de Apocalipse, que são os dois livros que vão falar a respeito do tempo do fim para a gente. Então é muito importante saber, antes de passar para frente correntes aí de WhatsApp, informações, antes de ficar ali preocupado se tem alguma profecia específica acontecendo, é muito importante saber de onde vêm essas ideias. Porque Jesus disse que no final haveriam guerras, rumores de guerras, conflitos, e o próprio Daniel disse que conflitos estariam determinados até o tempo do fim, envolvendo Jerusalém e aquele território. Então nada do que nós estamos vendo é novidade. Guerras ali naquela região têm acontecido sistematicamente há séculos. É claro que há escaladas diferentes de violência e de envolvimentos políticos em cada uma dessas guerras. Portanto, é bom a gente ficar atento, porque nenhuma profecia é compreendida antes do seu pleno cumprimento. E é depois do cumprimento que a gente sabe se uma profecia aconteceu ou não. Então a gente tem que ter nosso pezinho no chão e estarmos atentos, porque estamos chegando realmente perto do tempo do fim, estamos já no tempo do fim, mas não é por causa disso que a gente vai dar razão e espaço ao sensacionalismo e a notícias ou interpretações que não são baseadas naquilo que a Bíblia realmente oferece.